Em meio a um cenário de máximas das bolsas internacionais e de uma queda expressiva do Ibovespa, como é que será que as nossas carteiras da série Dinheiro na Prática estão se comportando? No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada em 3 delas. Então, vamos direto para o site Investidor 10. A primeira carteira que a gente vai olhar aqui no site é a carteira de QBTC, que é um ETF que investe apenas em Bitcoin, tá? Se a gente fizer uma breve pesquisa e colocar aqui a cotação do Bitcoin na tela, podem ver que ele chegou a uma máxima aqui em janeiro de 2026 e dali em diante ele vem acumulando uma perda aí de 37%. E como nós estamos investindo em um ETF aqui que vai replicar esse desempenho, a nossa carteira não está diferente, tá? Ela está com menos 32% de rentabilidade e eu fiz os aportes aqui do mês de maio de 2026, que é o que eu estou mostrando no vídeo de hoje, ó, R$ 2.097,92, fracionando os aportes pelo número de segundas-feiras do mês, e a gente pode ver que do valor investido até agora, de 24.478, sobraram aqui 16.464. Apenas para repassar aqui os aportes que foram feitos, no dia 4/5, comprei 22 unidades a 24,17, depois a 24,33 no dia 11, no dia 18, 23,14, no dia 25, 23,35. Se a gente for olhar o comportamento do QBTC nos últimos 6 meses, a gente está falando de aportes aqui no mês de maio e podem ver que para o mês seguinte, para o mês de junho, a coisa piorou um pouco mais aqui em questão de quedas, porque do patamar que ele estava em maio, ele caiu 17% no mês de junho, tá? Até o momento. Lembrando, nesses momentos aí, para quem realmente acredita na tese do Bitcoin, são momentos em que se deve aportar, já que não vai querer comprar sempre nas máximas. E olhando para gráficos mais longos aqui, podem ver que ele chegou em julho de 2025 a 650 mil e depois foi perdendo força. E aí, se a gente pegar do pico até o momento, ele acumula uma queda de 50%, tá? Para quem tem um pouco mais de tempo acompanhando o Bitcoin, sabe que essas quedas são bastante normais, como a gente pode ver em um gráfico mais longo aqui. Ele oscila muito, tanto para cima quanto para baixo, e essas quedas costumam ser boas oportunidades de compra. Lembrando que esse vídeo aqui não é nenhuma recomendação de compra individual. Indo para a segunda carteira, nossa carteira de renda fixa, aqui a situação é um pouco mais controlada, e assim como na carteira de Bitcoin, já que a gente tem um ativo só, eu apenas distribuo as compras fracionando os aportes. Na carteira de renda fixa, eu sigo aqui essa planilha para rebalancear automaticamente a carteira todo mês. Coloquei o meu aporte aqui. Aqui são as quantidades que eu já comprei e aqui as quantidades que eu deveria ter baseado no meu patrimônio atual e no meu aporte. Então, a partir disso, eu sei quantas unidades de cada um desses ativos aqui eu tenho que comprar e se couber no orçamento, eu compro certinho. Se não, eu faço um ajuste aqui que eu deixo aqui do lado. Então o IRFM eu deveria comprar 6, comprei 5. No restante, eu consegui seguir exatamente o que a planilha mostrava, tá? Um ponto que eu não comentei nos outros vídeos e que eu acho interessante trazer aqui agora, que muita gente não sabe quando compra, por exemplo, um ETF como o B5P211, né? A gente sabe que ele trabalha com o IPCA curto, e se eu for no site do Tesouro Direto hoje, no dia que eu estou gravando, eu vou ver que, por exemplo, o IPCA mais curto negociado aqui é o IPCA mais 2032 e ele está pagando 8,47, né? E a pergunta que fica é, se eu comprar uma unidade do B5P211, qual IPCA que eu estou contratando, já que é um ETF que possui mais de um título dentro da carteira? Para descobrir isso, o que vocês podem fazer é digitar aqui o código do ETF no Google, e no caso do B5P211, que é um ETF do Itaú, vocês conseguem vir na página do ETF aqui, tem uma abinha de preço e yield, e se vocês clicarem para abrir este PDF aqui, o que ele vai mostrar para todos os ETFs de renda fixa que eles têm, alguns aqui estão na carteira, por exemplo, nessa nossa carteira a gente tem o B5P211, o IB5M11 e o IRFM11. Então,
O B5P211, na data atual em que eu estou gravando, o Tesouro Direto está pagando 8,47 para um período de até 2032 de vencimento, e o B5P211 para uma duration de 2 anos, né? Uma duration média, ou seja, o prazo médio de encerramento dos títulos que estão na carteira, ele está pagando IPCA mais 9,20, tá? Por um período menor, mas uma taxa mais alta. O outro índice que a gente tem na carteira, o IMAB5+, com o IB5M11, se a gente for olhar aqui, com uma duration de 9 anos e meio, ele está pagando IPCA mais 7,89, né? Vamos pegar aqui uma duration de 10 anos, nos levaria a um IPCA mais 2037, mais ou menos, e tá IPCA mais 7,89, né? Uma vantagem dos ETFs em relação à compra dos títulos é o quê? É não ter um prazo de vencimento. Então, aqui no Tesouro Direto, quando esse prazo de 2032 chegar, eu vou receber o meu investimento, vou pagar os 15% de IR. Se eu tiver investido mais do que 10 mil reais ao longo do tempo, eu tenho que pagar mais uma taxa de custódia da B3 ao longo do tempo. E com o ETF, isso aqui, esses custos dos 15%, você consegue postergar por quanto tempo quiser. Tá? Isso, então, como eu falei, o RFM a gente tem na carteira também. Na data de hoje, ele está negociando a uma taxa prefixada de 14,68%. E se a gente for olhar aqui, ele está negociando por uma duration de 2 anos. O equivalente dele aqui seria o prefixado 2029, que está negociando a 14,66. Dito isso, feitos os aportes aqui conforme a carteira pedia, essa é uma carteira que não está oscilando muito o desempenho de um ETF em relação ao outro por enquanto. Apenas o IB5M11 ficando um pouco para trás, porque as taxas do Tesouro Direto estão se mantendo altas, estão inclusive crescendo com o passar do tempo, e isso afeta a marcação a mercado dele negativamente. O restante, como são prazos, como são durations menores, como o B5P211 e o IRFM11, eles tendem a ter um desempenho bem mais estável, né? E não se beneficiar tanto assim da marcação, nem se prejudicar tanto assim com a marcação. O LFTS11 é Tesouro Selic, então vai sempre andar em linha reta para cima, tá? Em relação também ao desempenho da carteira, podem ver que segue melhorando mês a mês, como é o esperado de uma carteira de renda fixa. E a última carteira que a gente vai ver no vídeo de hoje é a nossa carteira de ETFs, também guiada aqui pela planilha. Mesma coisa, eu tenho meu patrimônio total, tenho o aporte e pela planilha, assim que eu digito o aporte, eu já vejo quanto eu deveria comprar de cada um dos ativos. Interessante aqui que neste último mês, o que aconteceu? O Nasdaq se valorizou bastante, então vocês conseguem ver que a minha quantidade atual de NAS de 11 ela é maior do que a quantidade ideal. Como eu não vou fazer vendas aqui, eu vou rebalancear só com os aportes, eu simplesmente não aporto, né? Outro ETF que ficou bem próximo de não precisar aportar seria o Hash 11, mas para enquadrar no orçamento aqui dos R$ 2.100, eu tive que fazer alguns ajustes aqui, e um desses ajustes foi tirar uma unidade de Hash 11, coloquei duas unidades de XFix para aproveitar aqui já que ele é o item mais barato da carteira, e retirei uma unidade de LFTS11, tá? No último mês que aconteceu foi uma queda do Divo 11, né? As ações brasileiras tiveram aí, saíram de abril, nós estamos falando aqui, o nosso aporte em abril foi mais ou menos nessa região aqui, dos R$ 134. Então, a gente saiu mais ou menos daqui e foi parar mais ou menos aqui, tá? No dia do nosso aporte. Então, 5% de queda. Eu acredito que eu não tinha nem aportado o Divo 11 no mês passado, porque ele tinha dado essa bela de uma subida aqui. Então, nisso, a planilha nos ajuda a saber a melhor hora de aportar, baseado na composição da nossa carteira. E nesse mês que ele teve uma queda mais acentuada, aportamos um pouco mais forte aqui com 9 unidades. Podem ver que, seguindo o gráfico aqui, eu estou gravando o vídeo no mês de junho, ele segue caindo, né? Ele saiu desse ponto aqui e até agora mais 4% de queda. Isso está acontecendo não só com o Divo 11, mas também com o Ibovespa. Em geral, as ações brasileiras aí,
estão sofrendo nos últimos 2 meses, mas para quem acredita no potencial das ações por longo prazo, é uma boa época para comprar. Aportes lançados, essa é uma carteira que não gera dividendos nem nada do tipo, tem um pouco de cada coisa aqui. O Hash 11, ele tem um desempenho parecido com o do Bitcoin, mas aqui dentro entram outras moedas, né? As principais moedas aí que são comercializadas na questão de tamanho de mercado. E aqui, desempenho parecido, como eu falei, ó. Quedas, uma queda mais abrupta em fevereiro. De fevereiro em diante, deu uma leve valorizada e agora, mais recentemente, mais uma queda aqui no mês de junho de 2026. O B5P211 e o LFTS11 a gente viu anteriormente, o Nasdaq, como eu falei, indo de vento em polpa, podem ver que do final de março em diante, ele foi praticamente uma linha reta e já acumula aí 30% de valorização em 3 meses, né? Menos de 3 meses. Então, é um desempenho absurdo que está acontecendo aqui com as ações de tecnologia americanas. Para o vídeo de hoje era isso, aportes feitos. Na sequência, nos próximos vídeos desta série aqui, eu vou apresentar as outras carteiras do mês com os aportes ali. São carteiras de 100% fundos imobiliários. Tem 2 carteiras de ações, uma de ações de dividendos e outra de ações de commodities. E uma carteira completa que mescla um pouco de todas essas outras aí. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e compartilhar. E sempre, no final de cada mês, eu faço um vídeo comparativo entre as 7 carteiras e uma carteira de 100% CDI, para ver se, com as nossas diversificações e os riscos extras que a gente corre em relação ao CDI, a gente está conseguindo obter um prêmio na nossa valorização e no aumento dos nossos investimentos com o passar do tempo. Espero que tenham gostado, valeu, falou e até a próxima.